Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje falar sobre o fundo RBFF11, né? Um fundo da Rio Bravo, né? Que ela soltou aí uma importante notícia para os investidores de fundos imobiliários. A primeira notícia, e uma das mais relevantes, é que este fundo acabou de soltar para os seus cotistas que vai vender as suas cotas do MXRF11, né? Porque ela percebeu que ela já alcançou o máximo de capital que poderia conseguir, porque ela comprou muito barato a cota desses fundos imobiliários lá atrás. Ele subiu muito, né? Como vocês devem saber, ele chegou a bater a 1,1, agora aconteceu uma pequena queda, mas ainda continua muito alto. E para um fundo de papel isso não é interessante, né? Você manter um fundo de papel desse jeito, porque o fundo de papel, quando ele passa de 1, não vale mais a pena você ficar com ele. É interessante você se desfazer, principalmente para um fundo de fundo, onde o objetivo dele é colocar dividendo no bolso do seu cotista. Então, o que ele fez? Vendeu todas as suas cotas do MXRF11, ou seja, foi para o bolso do cotista, foi o dividendo, né? E também foi este valor a mais, ou seja, essa valorização a mais com a compra do MXRF11, né? Ou seja, esse valor a mais vai parar no bolso dos cotistas. Então, mais um fundo aí que está desmanchando a sua posição no MXRF11, porque com a queda da Selic, né, a tendência do MXRF11 é começar a diminuir os seus dividendos, né? Já chegou a entregar 13, já chegou a entregar 12, agora está entregando 11 e provavelmente em breve nós teremos um dividendo aí na casa de 10 centavos, né? Porque isso é normal, porque os fundos de papéis eles são cíclicos, né? E outra informação também é que o MXRF11 ultrapassou o número de 1 milhão de cotistas, né? Mas isso acontece porque não são cotistas antigos, né? São principalmente cotistas novos. Eles estão entrando agora, estão vindo da renda fixa, e o fundo mais conhecido, com maior quantidade de informações e acessível, é o MXRF11. Então todo mundo começa por ele. Nós também aqui nós começamos, né? Quando nós começamos a investir em fundos imobiliários, nós começamos com o MXRF11 também, mas depois, quando você vai permanecendo um certo tempo no mercado, entendendo como é que ele funciona, o MXRF11 ele não passa a ser mais a principal alternativa, mas ele é um bom fundo e é uma boa porta de entrada. Então ele é muito bom para você ganhar dinheiro com ele, principalmente com os novos cotistas que entram na bolsa. Então você pode comprar muitas vezes ele, esperar valorizar e vender, né? É uma forma de ganhar dinheiro com fundos de papel, né? Também este fundo, que é o RBFF11, ele acabou de informar para os seus cotistas também, né, que ele também se desfez, né, de suas cotas do FCFL11, né, com a taxa interna de retorno de 6,5, ou seja, superior à do IFIX, que é 2,9, porque este fundo faz parte da carteira do IFIX, né? Ele também acabou de informar um desinvestimento total no VG11, né? E ele conseguiu uma taxa interna de retorno de 15%, né? Bem mais alto do que o IFIX, ou seja, é uma taxa bem alta, significa que ele estava posicionado neste fundo há muito tempo, né? Ele também acabou de soltar ao mercado que vai entrar com a ação de desinvestimento no PVBI11, porque ele é um dos melhores fundos de lajes corporativas.
né? E ele, desde o início de 2003, que ele vem subindo, né? Então é um dos fundos, né, onde a cota dele está alta, ou seja, ele se valorizou muito, né? Então, como agora ele se valorizou muito, a tendência é o mercado começar a buscar fundos de lajes corporativas mais barato, né? Se esse movimento acontecer, o PVBI ele vai se desvalorizar, né? Porque quanto maior a procura, maior a valorização. Se a procura diminui, porque os investidores estão olhando para outros fundos imobiliários de lajes corporativas, a tendência é cair, né? Então ele teve uma taxa de retorno somente de 3,9, muito baixa, por quê? Porque esse é um fundo de lajes corporativas, né? Ele também assinalou desinvestimento em Tiguá 11, né, com a taxa de retorno de 13,4, ou seja, inferior à do IFIX, e também um desinvestimento em RF11, né? Ou seja, o fundo aí nesse início de 2024 já está limpando a carteira, né? Dando uma geral na carteira para quê? Para ficar com esse dinheiro nas mãos em busca de novas oportunidades, certo? Tanto que é um conselho que eu dou para vocês. Começo de ano, se você tem ação, se você tem fundos imobiliários, faça uma análise da sua carteira. Às vezes você tem um fundo imobiliário, tem uma ação ali que está lhe dando muita dor de cabeça e às vezes aparece oportunidade. O mercado é feito de oportunidade. Então, fiquem de olho aí no mercado, que provavelmente nós vamos ter muitas oportunidades no ano de 2024 e a gente precisa ficar atento, né? Mas não vamos só dizer o que ele fez, né? Os desinvestimentos que ele fez, ou seja, quais são as posições que ele está se desfazendo. Vamos ver lá a carteira deste fundo, né? O que ele tem na carteira dele. O fundo de maior posição é o BTLG, né? 7,4%, RCRB11, RBVA11, todo na casa de 7%, LASC11, 5,8%, XPMOL, 4,8%, RBED, que é da educação, 7%, VISC11, de shopping, TRBL, que é de logística, VIG, XPLG e chegamos no MXRF11. Então, essa posição aqui de 3,9% será toda vendida, né? Ou seja, ele vai se desfazer dessa posição, né? Então, é bem importante aí a gente ficar de olho, né? Porque aí quase 4% deste fundo ele vai vender, né? Os outros que ele vai se desfazer, que é o VGI, o PVBI, né? Entre outros lá, eles estão aqui nessa porcentagem menor do que 3,9%, né? Ou seja, está nesse mix aqui dentro, né? Ou seja, ele tem uma exposição menor. Então, o de maior impacto vai ser a venda do MXRF11, porque como vocês podem olhar aqui na tabela, não está o PVBI. Por que não está o PVBI? Porque ele tem uma exposição menor do que 1%, né? Ou seja, vai vender, mas não vai ter tanto impacto no mercado, né? Então, estes fundos aqui que ele acabou se desfazendo é um limpa na carteira, porque são fundos que ele está com exposição menor do que 1%, né? Que é o Tiguá, PVBI, RBRF11, né? FCFL11 e VG, ou seja, são fundos que ele vai vender só para reduzir aqui a exposição dele a esses fundos diferentes, né? Tanto que eles nem aparecem aqui na descrição da carteira, porque é uma posição muito pequena, né? Então, o que vai trazer maior impacto são essas cotas do MXRF11, que chegou a ser quase 4% da carteira e vendeu todos, né? E vamos ver como é que está o fundo, né? Já que ele está se desfazendo, está dando uma geral na carteira, como é que ele se encontra atualmente, né? Como é que ele se encontra este fundo imobiliário atualmente?
A sua cotação R$ 61,43, né? Entregou um dividendo de 9,85, muito bom, porque aqui é um fundo de fundo, está bastante descontado, 0,89, liquidez 705 mil e uma baita valorização de 33,60%, né? Uma valorização muito alta para um fundo de fundo, né? Ou seja, excelente, né? Uma valorização de 33,60, ainda não chegou no seu preço ideal, né? Que é 1, ele não chegou ainda, né? Descendo aqui, ele é um fundo de fundo, tem uma taxa de administração menor do que 1, 0,8, tem um pouco mais de 20 mil cotistas, né? Mais de 3,7 milhões de cotas, seu valor patrimonial por cota R$ 69,29, tem um valor patrimonial de 259 milhões, né, baixo, né, e o seu último rendimento foi 52 centavos, né. Descendo aqui, você que comprou nos últimos 2 anos está sorrindo à toa, né? Tanto se comprou há 1 mês, 3 meses, 1 ano ou até mesmo 2 anos, ou seja, se comprou depois da pandemia, está sorrindo. Se comprou antes da pandemia, aí você está com prejuízo, porque este fundo ele tem uma exposição grande a shopping, né? Shopping, educação, e esses setores foram bastante afetados pela pandemia, né? O dividendo médio nos últimos 5 anos muito alto, 11,91 para um fundo de fundo, e está entregando um dividendo atual de 9,85. Era para ser 11,91, certo? Por que não está sendo 11,91? Porque as cotas se valorizaram 33%, né? Então, se a cota se valoriza muito mais do que o dividendo, a tendência proporcional do dividendo é diminuir, certo? Mas ele estaria entregando esse mesmo dividendo se não tivesse se valorizado tanto, né? Entregou um dividendo aqui extraordinário, né? Então, por isso que eu vou tirar ele, vou deixar só o último ano, e ele vem entregando aqui dividendos consistentes na casa aqui de 50, né? 51 e 49 centavos, né? Ou seja, quase uma régua. Se você comprou até o dia 28 de dezembro, agora no dia 15, né, aí você recebeu 52 centavos. Se comprou ele nos últimos 5 anos, está perdendo para o CDI, mas se comprou nos últimos 2 anos, está batendo o CDI tranquilamente. E se você for colocar o IPCA, aí a diferença é maior ainda, né? E era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre o fundo RBFF11, né? Trazendo essas notícias aí sobre este fundo que vendeu aí toda a sua posição de MXRF11, certo? Então, peço para vocês que estão assistindo aqui o nosso vídeo todos os dias que vocês possam seguir o nosso canal. Nós trazemos notícias sobre os fundos imobiliários aqui todos os dias. Se você quiser aprender mais sobre fundos imobiliários, basta assistir os vídeos aqui do nosso canal, certo? E também peço que vocês possam curtir, que vocês possam comentar, né? Deus abençoe todos vocês, um abração e até o nosso próximo vídeo aqui do nosso canal, trazendo mais notícias sobre os fundos imobiliários.